vivendo na educação, né, no nosso ensino, então venha contribuir mais um pouco. E agradecer também a todos os participantes, que temos pessoas aí de todos os cantinhos do Brasil. Obrigado também pela presença de vocês. Pablo, é contigo então, fique à vontade. Então, primeiramente, me apresentar, meu nome é Pablo, né? Eu estou no mestrado em Educação, no PPG Edu, onde eu sou colega da Ariane ali, talvez é essa conexão que fez ela me convidar aqui, para estar aqui. A minha graduação é na área da psicologia, né? Recém-formado, digamos assim, mas a minha área de atuação, aí desde os 16, 17 anos, é na área da informática. Eu já fui instrutor de informática, técnico de informática e trabalho, na verdade, na parte de edição, né, de vídeo, imagem e tal. Esse ainda é o meu chão. Então. Mas dentro da área da educação. Né? Então, o que eu gosto dentro da área da psicologia é a psicologia da educação, né, estudar cognição humana, aprendizagem e tal. E isso tem relação também estar aqui junto com os professores para estar ajudando nesse processo de formação, né? Não é a minha área que tem que dizer para os professores o que eles devem fazer, na verdade, né? ah, tem todo o respaldo para da área é com os professores, né? Mas a gente está aí para ajudar, às vezes, no que conhece, aprender, trocar conhecimentos, né? É uma troca conjunta. Então fiquem à vontade também para participar assim dessa fala. Tá, okay? Como é que está o meu áudio, só para mim ver? Tá ok? Tá ok, Pablo, dá para te ouvir bem. Tá bom. Eu vou projetar aqui uma apresentação, tá? Para ir dirigindo o estudo aqui. O título, então, até a Ariane sugeriu, né, algo em relação ao professor curador, né? A palavra curadoria, assim, ela é um pouco estranha para muitas pessoas, né, mas tem relação com a questão da arte, né, de organizar processos de arte e tal. Tá aparecendo a minha tela aí? Agora tá vindo, Pablo. Ok, Agora vamos sim. pegar aqui a apresentação. Pegar no começo. Então a gente colocou esse título, Curadoria Digital, Arte em Lives e Videoaulas. Tá? Não é tanto no sentido de curadoria, mas no sentido de recursos artísticos que a gente pode utilizar para aumentar assim a potencialidade de engajamento das nossas aulas, tá ok? Fiquem à vontade para me interromper. Né? Dentro desse processo tem bastante pontos assim que a gente pode tocar, mas eu selecionei alguns, tá? Uh, que vem a mostrar assim o papel assim do professor curador, né, no processo de elaboração das suas aulas. Mas antes disso, né, eu vou até começar pelo ponto 3 ali, que é o de contextualização. Né? A gente está num contexto de ensino remoto emergencial, algo que não foi por opção, mas por necessidade, né? Até de certa forma forçado pelas intercorrências da vida, né? Da pandemia e tal. E dentro desse contexto acontecem processos muito semelhantes ao que se estuda na tanatologia, que é as fases do luto, né? E a primeira delas é a negação. E a gente não quer aceitar que as coisas estão diferentes e é difícil, né? Ah, alguns ainda estão na fase da negação, né? Saem na rua sem máscara e tal, não tem nada acontecendo. Mas para a gente chegar na fase de começar a se adaptar, evoluir, tem que passar por vários processos, né? Um deles envolve a crise, a barganha ou a troca. Eu vou começar a. Então, eu sou professor, agora eu vou ter que começar a me apropriar das tecnologias, esse vai ser o jeito, né? Então, há um processo de barganha, que é de adaptar, trazer para a vida algumas coisas, até chegar no de aceitação, que é quando a gente reconhece que a situação é essa e vê o que pode fazer para, daí em diante, se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, o mundo de 2019 já foi, provavelmente as coisas não vão voltar a ser como eram, né? Mesmo
num pós-pandemia, muita coisa vai mudar, muitos recursos online, digitais, vieram para ficar, tá? De uma forma ou de outra, talvez não na mesma intensidade agora, mas muita coisa ainda vai permanecer, tá? E é importante, então, se apropriar desses recursos. A gente sabe que eu acho complicado, assim, às vezes ensinar alguns recursos, porque parece que a gente está dizendo que o professor tem que aprender a editar aula, editar vídeo, quando isso é papel para designer gráfico, para publicitário. O professor não é pago para isso. Ainda se ele recebesse um salário compatível para fazer tudo isso, nossa, tudo bem, né? E ainda na questão dos recursos materiais, né? Um funcionário do Estado, por exemplo, ele ganha um carro para ir trabalhar, fazer as funções. O professor deveria ganhar o equipamento também, o computador, que aqui é o meio material para realizar o trabalho. Então a gente sabe que não é assim, infelizmente, né? E então eu busco trazer assim ferramentas que são acessíveis a não a quem tem recursos tecnológicos muito avançados, né? Eu mesmo não tenho, meu notebook é de 2007, aqui um i3, né? Eu vou apresentar algumas ferramentas que eu consigo utilizar aqui para edição de imagem, vídeo, e como que talvez, né, algumas delas possam servir assim no cotidiano do professor que realiza lives, que edita vídeo aula, tá? Isso que a gente chamou então de professor curador. Primeiro, a questão de organização e execução visual da aula, né? Então, fora da telinha, a gente sabe que nos outros ícones aí da área de trabalho, fora da tela do Meet, os alunos têm acesso a jogos, ao Facebook, ao WhatsApp, né? E nada garante que ele esteja realmente assistindo a aula, né? Então, de certa forma, a gente está competindo com outros recursos, outros aplicativos na máquina. E aí vale utilizar, digamos assim, do incremento visual, incremento audiovisuais em si, para tentar manter a atenção dos alunos mais na aula, né? Recursos de engajamento. Isso vocês devem estar vendo em várias aulas, aí, vários recursos que podem ser utilizados para isso, né? Não é que a gente vai transformar a aula num show, numa festa, né? Num carnaval, não é nada disso. Mas assim como na sala de aula, principalmente para criança, a gente sabe que o ambiente tem que ter recursos visuais que lhe tragam a mente para estar ali presente na sala de aula. No meio digital, a gente também tem que fazer algo assim, tá? Um professor, então, nesse processo de curadoria, ele busca a segmentação e a filtragem de conteúdo que ele vai utilizar na aula, separar aquilo que é importante, aquilo que não é, tá? Sempre contextualizar o que ele vai trazer em aula, né? Aí a gente pode entrar no Paulo Freire, no Vygotsky, que são autores aí que falam da questão da influência do ambiente na aprendizagem, do meio social, né? É importante, assim, quando se vai buscar recursos como vídeos, filmes, imagens, isso é até uma coisa que a gente vê que é um pouco difícil de se fazer, mas tem que cuidar para buscar sempre materiais originais, se possível, né? Porque existem questões legais relacionadas ao uso de imagens, de vídeos, né? Com direito de propriedade intelectual. Às vezes a gente vai postar no YouTube lá e nossa conta pode cair por ter colocado um fundo musical lá né, que tem propriedade intelectual. Sei lá, vou botar a música do Queen e o YouTube tira fora do ar porque não pode. Né? Eu colocar um trecho de um filme lá, não pode, né? Porque tem direitos autorais. Então, e nas questões legais, vai até na questão de direitos de imagem, né, das pessoas. Por exemplo, se a gente vai fazer uma live do Meet, aquelas pessoas que estão ali têm que ter autorizado o uso da imagem dela, né? E se é uma live ali que tem crianças, adolescentes em sala dela, a gente não pode colocar, né? Pode dar problema. Então, tudo isso envolve assim, o processo de organização, ou entre aspas, de curadoria, né, visual, do material que a gente vai estar elaborando, disponibilizando. Ok? Alguém tem uma dúvida em relação aqui para perguntar?
Não? Até agora acho que não, Pablo, no chat está tranquilo. Aqui até, né, nessa questão da arte em aulas, a gente vai procurar, não vai desenhar tudo o que vai fazer, né? A menos que a gente seja professor de artes e que queira se dedicar a isso, né? Mas geralmente a gente vai buscar imagens prontas já para colocar num slide, por exemplo, né, na apresentação, algo assim. E é importante a gente buscar aquelas que não marcadas para reutilização não comercial, no caso se é aula, né, sem fins lucrativos, ou marcadas para reutilização em qualquer contexto. Tá? O Google Imagens lá, aqui até tem um print na tela, ele permite a gente escolher nas ferramentas de busca qual a licença da imagem que a gente quer utilizar. O ideal é sempre colocar aqui, marcadas para reutilização não comercial, ou com modificação, se a gente vai editar, tipo, vou pintar o cabelo dessa moça aqui e tal, escrever ali, eu vou será que o autor dessa figurinha deixa eu fazer isso? Então, tem que clicar ali, tá? Então o Google Imagens ele dá um filtro para nós assim na busca para ajudar a evitar problemas assim, né, digitais. Tá? Eu não sou muito fã de direitos autorais. Eu acho que isso atrasa o desenvolvimento de muita coisa. Né? Mas infelizmente as plataformas elas funcionam baseadas nisso, né? E se a gente não cuidar, né, pode ter alguns problemas. Algumas ferramentas, então, assim, eu vou trazer hoje que ajudam assim na edição de aulas, né, na preparação delas. Uma delas é o OBS Studio. Alguém já ouviu falar desse programa? Não? Eu já ouvi falar, eu já baixei, mas não instalei. Uhum, tá ok. Todas essas ferramentas que eu vou apresentar, elas são software livre, tá? O que é software livre? Não é porque ele é gratuito, ele é, mas não significa isso, né? São softwares de código aberto que são feitos por uma comunidade de programadores, né? Onde se eu quiser melhorar esse programa, eu tenho o direito de mexer, mudar e publicar a minha versão, né? Então eles são softwares assim de desenvolvimento comunitário, tá? O Google ele é bastante apoiador assim de software livre, né? Da cultura do Linux, por exemplo. O próprio Chrome OS, que é o sistema operacional da Google, ele é um Linux, né? O Android também é um Linux, embora modificado, tá? Então, esses programas que eu estou trazendo para vocês, eles são software livre, tá? Mas eles são multiplataforma, não significa que vai rodar só no Linux. Que nem aqui eu estou usando um Linux, o Manjaro, tá? Mas os que eu trouxe para vocês eu cuidei para ser multiplataforma, que vai dar para instalar no Windows, no Linux, assim por diante. Até no Mac, se alguém tiver. Tá. Aqui o link para baixar o OBS Studio, se alguém para quem quiser conhecer ele, tá? O OBS Studio, ele é a principal ferramenta assim hoje em dia utilizada para realizar lives. Tá? Inclusive esse fundo aqui que eu estou usando agora, eu estou utilizando ele através do OBS Studio. Olha aqui, é uma parede que eu botei atrás, é uma imagem. Posso tirar ela aqui. Tem a foto da praia que eu coloquei atrás ali para perguntar para você se está muito frio aqui no sul. Eu tenho um outro fundo aqui que é a Estação Espacial da ISS, né? Boa para fazer um isolamento social, um distanciamento bem longe da Terra. Enfim, tá? Ele é um programa bastante legal e ele é muito utilizado para gravação de videoaulas, tá? Para questão de tutoriais online, a ensinar a usar programas, por exemplo, apresentação de slides e tal. E ele serve não só para realização de lives, mas para gravação de lives também. Hoje eu não vou me ater a ensinar todas as funcionalidades desses programas, mas é mais para apresentar eles, tá? No YouTube tem tutoriais assim que ensinam cada um deles passo a passo. Talvez um dia eu possa parar aqui para dar uma aula só sobre um desses programas que eu vou falar. Eu posso talvez ensinar com mais detalhes, tá?
Mas ele permite aqui eu colocar fundos, né, colocar a câmera aqui. Eu posso colocar, por exemplo, eu bem pequenininho no canto, vocês já devem ter visto videoaulas assim. Ele permite eu colocar uma janela de fundo, por exemplo, a janela da minha apresentação. Vocês já devem ter visto alguns tutoriais onde o apresentador aparece no cantinho ali mostrando a tela, né? Então tudo isso é possível fazer aqui no OBS Studio. Inclusive esse efeito aqui que eu estou usando, que é tirar o fundo, tá? Eu vou até desabilitar esse efeito, que é um filtro chamado Chroma Key, para mostrar para vocês aqui o meu fundo original. Olha aqui, ó. Tem um pano aqui atrás, azul. E o OBS Studio, então, ele, no modo live, aqui nas configurações dele, ele tem configurações de transmissão, tá? Onde eu escolho qual o serviço de streaming. Streaming seria para disponibilizar conteúdo ao vivo na internet, né? O mais comum usado aqui é o YouTube, né? Aqui está YouTube, YouTube Gaming, que muitos gamers usam para colocar eles jogando. E ele oferece uma chave aqui o YouTube lá, ele fornece uma chave de transmissão para quem tem canal no YouTube, no caso. Tá? Quem tem um canal no YouTube, pode ser até o canal pessoal. Acesse esse link aqui, ó, studio.youtube.com. E lá nas configurações de... Vocês já tiveram alguma aula de fazer live no YouTube? Só para mim saber. Ainda não, Pablo. Tá, mas então eu não vou falar sobre isso, falar mais sobre o OBS, né? Aqui no canal do YouTube tem as opções de transmitir ao vivo, e nessas opções de transmitir ao vivo ele me dá uma chave, tá? Essa chave é a que eu coloco lá no OBS Studio, aqui eu copio e colo, e coloco aqui para iniciar uma transmissão no meu canal, tá? Aqui, ó, fazer a transmissão, ele dá as opções, vai gerar lá, e eu posso agendar essa transmissão. Vocês já devem ter assistido alguma live agendada, né? Mostra lá daqui uma semana. Isso tudo é configurado aqui, nesse link, studio.youtube.com. Né? Claro que tem que criar um canal, tem que autorizar ele, ele leva um dia, 2 para permitir fazer live. E aí depois ele disponibiliza a chave que eu coloco aqui, do meu canal. Né? E depois que eu colocar a chave aqui, é só eu ir aqui em iniciar transmissão, ele vai entrar ao vivo no meu canal lá. E para quem tiver inscrito no meu canal, vai aparecer: o Pablo está ao vivo, fazendo alguma coisa. Tá? Às vezes a gente não quer fazer uma aula ao vivo, quer fazer uma aula gravada para postar no YouTube, né? Ou para mandar para os alunos, para eles assistirem em casa depois, em outro horário. Ele pode ser feito aqui, ó, no modo iniciar a gravação. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que configurar. Tá? Nas opções de saída, ele me dá a opção aqui, a qual pasta que eu quero colocar a minha gravação. Tá? Eu até escolhi uma pasta na área de trabalho. O formato de saída, geralmente o MP4, que é o mais aceito em celulares, computador, é bem tranquilo. Tá? Tem opções mais avançadas, assim, que geralmente o que está por padrão não precisa mexer, né? A não ser que seja uma configuração avançada. Eu vou até gravar um pouquinho aqui do que eu vou falar. Tá? Nesse momento eu cliquei em iniciar a gravação, e o que eu estou falando agora está sendo gravado num arquivo dentro da minha máquina. Tá? E aqui eu posso conseguir a minha aula, então, passar os slides, como eu estava fazendo. Estou falando do OBS Studio. O próximo programa que eu queria mostrar para vocês, ele é um editor de vídeo, software livre também, chamado Kdenlive. Tá? O Kdenlive, ele é muito potente, assim, ele é um editor que eu uso muito para fazer vinhetas. A vinheta do GPID, do professor Adriano, eu fiz nesse programa. Outras que eu faço no trabalho também, assim, de edições, eu uso esse programa. Né?
Eu vou abrir ele aqui. Aqui tem o link para baixar ele, para instalar. Tá? Cada sistema desses é um tipo de arquivo diferente, uma forma diferente de instalar. Mas é só seguindo passo a passo. Assim. Aqui eu estou com o programa já instalado, tá? O Kdenlive. Eu gosto de utilizar eles com o tema escuro, que às vezes trabalhar de noite não força tanto a vista. Esse é um programa editor, edição de vídeo. Tá? Eu vou lá agora pausar a gravação que eu estava fazendo. Ó, terminei de falar minha videoaula. O que eu faço? Venho aqui no OBS Studio parar a gravação. Tá? Vai ficar salvo na pasta que eu coloquei nas configurações de saída lá que eu mostrei para vocês. Tá? Eu vou até abrir essa pasta para ver se está lá. A gravação. Vamos ver. Ele demora um pouquinho para sair. Tá aqui, ó, gravado o vídeo. Vamos abrir ele. Aí eu estava testando. Mas enfim, tá, gravou, tá aqui. Ó, eu estava conversando com vocês, gravando isso aqui, tá? Falando do OBS Studio. Eu posso agora e depois editar isso no Kdenlive, um programa de edição de vídeos, tá? Aqui ele tem a biblioteca de edição, onde eu posso pegar, por exemplo, deixa eu só achar esse arquivo que eu gravei. Peguei 2 para ter certeza. Aqui. E aqui ele tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela é colocada em camadas. Tá? Eu posso pegar um outro trecho e colocar por cima. Essa linha do tempo ela começa a correr o tempo do 0 até quanto tempo de vídeo eu quiser. Tá? Se eu quiser que apareça aqui no minuto, no segundo 5, esse outro vídeo que está aqui, ele vai aparecer, porque eu coloquei ele avançado 5 segundos na linha do tempo, que é onde está meu mouse, ó, dá para ver. Ó, vou tocar ele para vocês verem. Eu só deixei sem áudio, tá? Mas ali comecei a falar, ali eu apareci. Que mais que eu posso colocar aqui? Som, tá? Músicas. Aqui tem uma música, eu posso colocar de fundo. Colocar um áudio. Algumas videoaulas são legais com áudio, né? Um áudio de fundo, algo assim. Legal. Eu posso cortar trechos. Por exemplo, aqui eu falei algo que depois eu vi que era uma bobagem, ou que ficou muito extenso a minha aula, passou do tempo que eu tenho, eu vou tirar um trecho que não ficou muito legal. Tem essa opção da tesoura aqui, ó. Aí eu seleciono do minuto, do 30 segundos ao 1 minuto e 6. Tá? Eu quero tirar esse trecho fora aqui, então eu posso apagar ele e trazer o trecho que ficou para trás aqui. Então, exatamente nesse ponto aqui, ele vai ter um corte no vídeo. Vocês já devem ter assistido videoaulas no YouTube que tem cortes, né? Às vezes o professor que está dando aula quer ir no banheiro, quer tomar uma água, ele não vai deixar o vídeo rodando ali para fazer isso, né? Depois ele faz um corte na fala dele. Ali. Então, esse corte passa de um frame para o outro, digamos assim, de uma sessão para o outro. Então, esse é um editor bem robusto assim, para trabalhar com edição de vídeo. Dá para fazer um canal no YouTube, postar imagens aqui, tá? Fazer mixagem de som. Ele é bastante completo e ele tem bastante efeitos aqui que podem ser utilizados também. Tá, de cor e tal. Depois eu vou mostrar alguns desses efeitos para vocês. Pablo, tem uma pergunta do Silvio. Fica à vontade. Se ele pode editar legendas, créditos ou textos. Fazer legendas?
Eu acho que sim. Colocar a Sim, legenda esse deve ser. programa, no YouTube, lá ele tem uma opção para mim adicionar um texto de legenda para o meu vídeo, né? Mas eu posso fazer isso direto no vídeo também. Ele tem essa opção aqui, ó, em adicionar clipe de título, tá? Onde eu vou escrever em alguma posição da tela, ou aqui uma frase, não, ou a legenda. Olá, tudo bem? Eu sou uma legenda. Posso escolher a cor dessa legenda, que nem de filme, amarela. A fonte dela, se ela tem um sombreado atrás. Se eu quero outra letra, tudo isso. E aí eu posso jogar essa legenda criada em algum trecho do meu vídeo, né? Escolher por quanto tempo ela vai aparecer aqui, se eu aumentar o tempo, diminuir o tempo. Aqui nessa parte aparece a visualização dessa legenda. Tá? Nesse caso aqui ela não aparece muito bem, que eu botei um amarelo, né? Que sabe se eu mudar a cor, é um fundo branco, eu vou colocar uma legenda, uma cor azul, vamos ver. Ó, já aparece melhor aqui, né? Então eu escolho onde eu quero posicionar o tamanho. E eu tenho que fazer isso frase por frase. Tá? Esse é o processo de legendar um vídeo. É bem demorado, assim, não é muito simples. Tá? Exige bastante paciência. Tem recursos que fazem isso de forma automática, com inteligência artificial. Né? O YouTube tem uma opção de closed captions, assim, que ele legenda automaticamente, mas não é muito confiável. Às vezes ele confunde as palavras, algo que a gente fala, né? Ok. Vamos para o outro programa que eu queria apresentar para vocês. O que vocês acharam desse Kdenlive aí, só para mim ter uma noção? Ele é bastante complexo, tá? Ele é um programa assim de edição mesmo. Mas se alguém quiser se aventurar nele, assim dá para fazer coisas bem profissionais também, tá? Na área de edição. Claro que para uma aula a gente não vai utilizar todos os recursos, mas os mais básicos. Tá? Ok? Deixa eu passar aqui. Um mais simples que o Kdenlive é o OpenShot. O OpenShot é a versão livre daquele Windows Movie Maker que vocês devem ter no computador aí, tá? É um editorzinho de vídeo bem simples, mas muito poderoso. Eu tenho ele já instalado aqui. Depois eu disponibilizo esses slides com os links para não precisar se preocupar em anotar. Eu vou abrir o OpenShot só para mostrar. Olha só, ele tem aqui uma faixa que é em camadas, onde eu posso colocar um vídeo em cima ou embaixo, tá? Ele tem aquele efeito de tirar o fundo que eu estou usando, que é esse chroma key. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor. Ele é bem mais simples que aquele Kdenlive. Não tem tantos recursos, mas para edições simples dá para fazer bastante coisa. Tá? Ó, eu vou aqui, arquivo, importar, pego a gravação que eu fiz, pego algumas imagens aleatórias aqui e vou adicionar aqui para minha biblioteca de trabalho. Tá? O computador está um pouquinho lento. Um pouquinho travado. Mas, enfim, eu consigo adicionar arquivos aqui e ir trabalhando com eles, tá? Trabalhando na edição. Ele está um pouquinho travado, que eu estou com vários programas abertos no meu notebook, não é lá essas coisas. Tá? Mas, enfim, é mais para mostrar para vocês que existe esse programa, o OpenShot. Tem vários efeitos legais que dá para pôr. Onda, né, distorções, algo assim na aula, tá? Muitas coisas que nunca vai usar também. Assim, né? O mais simples é colocar vídeo, cortar cenas, encurtar, tirar. Tá? Além do OpenShot, esse aqui é um programa que eu estou usando agora,
porque ele é um recurso, assim, uma ferramenta para quando a gente tem problema com a câmera do notebook. Alguém aí não tem, como no meu caso, assim, o meu notebook, a câmera dele pifou, não funciona mais, né? Alguém aí está com um problema assim também, da câmera não funcionar? Todos têm um notebook com a câmera boa, ou do webcam do PC? Até o momento, Pablo, está funcionando. Então acho que é uma exclusividade. Bom, o que eu fiz aí? Pifou a webcam, ou a minha câmera do notebook não é muito boa, sabe? Quando fica com ruídos, né, em uma qualidade desfocada, eu posso usar a câmera do meu celular, que geralmente as câmeras dos celulares são bem melhores que a do computador, né? Então esse é um aplicativo que ele tem na Play Store, o Droid Cam, que ele transforma o meu celular na webcam, tá? Eu conecto ela no cabo USB ou uso pelo Wi-Fi e ele vai servir como a câmera. Eu vou até pegar meu celular na mão aqui para mostrar. Opa! Agora eu derrubei ele. Eu tinha colocado ele num pedestal, ok? Voltou a minha imagem? Voltou. Para mim saber. Tá, eu tinha derrubado. Mas tudo bem, só para mostrar para vocês que dá para usar. É um aplicativo assim que, caso eu queira melhorar a qualidade da minha imagem, usar a câmera do meu celular, que é mais potente, digamos assim, eu baixo o aplicativo no celular e esse programinha que é o cliente, nesse site aqui, ele dá as instruções no aplicativo até. Ele pode rodar no Windows, no Linux, bem tranquilo assim. Aqui eu tenho o Droidcam aberto, deixa eu mostrar para vocês como é que é. O programa instalado no computador. Eu escolhi aqui a conexão USB, onde eu estou com o cabo conectado no celular, mas eu poderia usar o Wi-Fi também. Enfim, tem várias formas de conectar. Ele é um recurso assim para um dia, se a gente está sem câmera no computador e não tem o que fazer, até microfone também dá para usar do celular, mas como webcam, tá? Um efeito bastante interessante, que é esse que eu estou usando aqui no fundo, é o Chroma Key. Tá? O Chroma Key, ele é aquele efeito que eles utilizam como nos filmes. Aqui eu estou entregando uma cena até do Matrix, não sei se vocês já assistiram esse filme, se não assistiram, ele é muito bom. Onde o Neo e a Trinity estão se desviando de balas, então eles vão para trás, assim, e aí tu pensa, nossa, como é que eles se curvam tanto, assim, né? Porque tem uns caras de verde ali atrás que estão segurando eles, mas eles não aparecem no filme, né? E ali onde que tem aquele fundo verde, na verdade aparece, sei lá, um prédio, um cenário, tá? Esse é um dos efeitos mais comuns utilizados nos filmes, chave de chroma, ou chroma key, mas o nome em inglês popularizou mais, aonde você usa um fundo de uma cor, geralmente verde ou azul. Ele é utilizado para depois isolar quem está na frente dele, tá? Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu estou utilizando o fundo, eu até mostrei para vocês aqui, que é uma toalha, não, na verdade, um pano azul. Vou desativar ele aqui, ó. Então, esse é o meu fundo original, uma cortina. Se eu tirar aqui, tá a sala aqui, ó. tá estendido num varão, assim. Então é um recurso que pessoal assim que faz lives, que tem canal no YouTube, utiliza muito, né? Alguns às vezes tem uma biblioteca assim atrás muito bonita que tu até desconfia, nossa, quantos livros a pessoa tem, às vezes é uma imagem colocada atrás. Vocês já viram o canal do Eduardo Bueno, o Peninha? Alguns vídeos dele é um fundo que os editores dele colocam lá cheio de livros. Fica muito legal, né? Fica muito bonito, assim. Mas aí, se a gente quiser, pode pôr uma biblioteca atrás também. Deixa eu ver uma aqui. Aqui, ó. Se é para ter bastante livro atrás, coloca uma imagem de uma biblioteca inteira atrás, então. Dá para fazer isso também.
Enfim, vocês vão reparar que muitos canais no YouTube, assim, eles são fundos falsos, né? Jornais na televisão também tem todo aquele cenário bonito, tecnológico, e na verdade é só um fundo verde lá e a edição gráfica que vai fazer. Isso é legal, por exemplo, às vezes para fazer aulas para crianças, né? Onde a gente pode colocar ali um fundo temático, às vezes para chamar a atenção, algo a ver com aquela aula, enfim, assim. Mas claro que isso não é o principal da aula, né? Que é o conteúdo em si, a forma que o professor tem de passar, as metodologias, tudo isso. Só um recurso visual, assim, que a gente está vendo hoje, pode ser aproveitado de alguma forma, talvez, tá? Então a gente viu aqui o Kdenlive, Live, o OBS Studio, esse efeito de chroma key. Tem um site que faz isso de forma automática, sabe? Eu acho que até não precisa nem do fundo atrás, que é o Snap Camera. Não sei se vocês já viram falar, ou já tiveram alguma aula sobre isso. Esse site aqui, o Snap Camera. Tá? Esse recurso que eu estou fazendo, utilizando o OBS Studio, um programa avançado de edição, ele pode ser feito nesse site aqui, no Snap Camera. Ele tem até uns efeitos atrás, uns filtros, umas coisas assim. Olha, uns coraçãozinhos voando ali, uns efeitos bem loucos, assim. Né? O único problema desse programa, infelizmente, é que ele não é multiplataforma. Então, por exemplo, eu aqui no Linux não vou conseguir instalar. Né? Ele tem só para Windows e Mac. É computador de quem tem dinheiro para pagar a licença ou comprar um negócio bem caro da Apple. Né? Mas, enfim, quem quiserem se aventurar nesse Snap Camera, tá aí uma forma mais simples de fazer isso que eu estou fazendo aqui no OBS Studio. Tá? E para isso eu tenho que utilizar um plugin que se chama V4L2, permite ele sequestrar a câmera do computador e colocar um fundo diferente, assim, tá? É uma gambiarra da informática. Seguindo a nossa apresentação, então, esse chroma key, ele exige alguns cuidados quando a gente vai utilizar. Por exemplo, eu estou usando um fundo azul, tá? Qualquer objeto azul que eu pegar, ele vai ficar invisível na câmera. Por exemplo, eu tenho aqui um livro da cor azul, deixa eu mostrar para vocês. O que acontece com ele? Olha, é um livro, tá? Mas a capa dele é azul, ó. Então, onde ele passa, fica invisível. Se eu colocar uma roupa azul, até acho que eu peguei uma camiseta azul aqui para mostrar para vocês, o que vai acontecer? Vai ficar invisível, ó. E aí, não sei se vocês já viram o programa do João Gordo na MTV, que às vezes ficava só a cabeça dele voando assim no cenário. Provavelmente ele usava uma roupa verde ou azul da mesma cor do fundo. Tá? Então, uma camiseta da mesma cor do fundo eu posso usar como uma capa da invisibilidade, sumir da vista do público. Né? Então tem que cuidar às vezes. Não posso colocar uma roupa da mesma cor do fundo quando eu vou fazer um efeito como esse. Tá? E esses efeitos podem ser melhor configurados. Por exemplo, o meu aqui está um pouco tosco, está parecendo que eu sou um fantasma da Força Jedi que já faleceu, né? Dá para ver uma aura azul atrás, assim. Mas isso pode ser melhor configurado nas opções de filtro aqui do OBS Studio. Tem vários controles que me permitem o quanto que eu quero do fundo que seja removido, né? Até deixar num nível que seja aceitável, assim, ó, melhorou um pouquinho, tá? Mas claro que tudo isso depende da qualidade do equipamento que a gente tem também, né? Se recomenda utilizar iluminação, refletores, que é o que utilizam em estúdios, em canais do YouTube há mais tempo, assim, eles investem bastante. Aqui a gente está mostrando assim da forma mais básica para mostrar o que é possível fazer, tá? Numa aula. Outro programa que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu gosto bastante,
é o GIMP, né? O GIMP também é um software livre, de código aberto, de edição de imagem. Ele é, digamos assim, a alternativa a qual programa? O que vocês acham? Desses mais comuns comerciais. Paint? Hã? Não, o Paint o Paint é muito inferior, nem se fala. Ao Photoshop. Quem que falou o Photoshop? Eu, Lucas. É o Lucas? Então, a licença de um Photoshop é caríssima para usar. Tá? E se a gente utilizar o Photoshop pirata, corre o risco também, né, ainda mais numa instituição, às vezes numa universidade, de pagar licença para todos os computadores. É caríssimo. Tá? O GIMP, ele é um programa alternativo ao Photoshop. Ele é de código aberto, gratuito, e ele está no mesmo nível. Alguns consideram até melhor o GIMP para algumas coisas. Não dá para dizer qual que é melhor, que é o Photoshop ou o GIMP, tá? Porque um tem recursos que o outro não tem, ou que faz melhor, e assim por diante. Mas ele é um editor de imagens e pintura digital completo. Tudo que faz no Photoshop dá para fazer nele também. Tá? Só que, é claro, exige assim, um tempo de aprendizado para manejar esses programas, como qualquer coisa na vida que a gente queira aprender. Tá? Mas ele serve para fazer edições profissionais assim, bem pesadas. Tá? Eu utilizo bastante o GIMP, assim, gosto dele. Numa aula, a gente pode utilizar para, às vezes, editar alguma imagem, escrever em cima de alguma imagem, trocar um fundo, tá? Onde que eu estou com o GIMP aberto? Trocar um fundo, às vezes. Eu vou pegar ali uma imagem no OBS Studio, ó, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar esse enquadramento aqui, eu falando, dar um print na tela. Eu vou dar um print dessa parte aqui e vou levar no GIMP lá, só para mostrar o que dá para fazer no GIMP. Eu colei aqui, eu tenho recursos para mexer com o tamanho da imagem, tá? Tudo isso normal. Eu tenho recursos de edição da imagem aqui, enfim, ajustar nível e tudo. E eu posso utilizar ele para fazer capa dos vídeos. Tá? Por exemplo, a miniatura que vai aparecer no YouTube depois, com o título lá, título da aula. Arte em videoaula. Tá? Escolher a cor da letra. Eu posso fazer, por exemplo, as imagens assim como a capa, sabe? Enfim, dá para fazer bastante coisa legal, assim. E ele serve de pintura digital também. Ele tem ferramentas aqui, ó, como pincéis. Tá? Eu posso escolher as cores. Ele tem o recurso de camadas aqui do lado. Ó, vocês podem ver onde está passando o mouse. Ó, adiciono uma camada. Posso mexer só numa camada em cima. Tá? Sem influenciar no fundo. Ó. Então, esse é um recurso de camadas. Posso esconder uma camada, tá? Operar com camadas. O mesmo que o Photoshop faz também. Tá? Ele é um programa relativamente avançado assim, de edição, tá? Ao mesmo nível do Photoshop. E é gratuito. Tá? Para usar ele, para baixar ele, é só ir naquele site ali que eu mostrei para vocês, o gimp.org. Ele tem lá a versão para Windows, Linux e Mac. Tá? O que acharam do GIMP? Tá muito legal, Pablo. Quero aprender a mexer em todos. É o que eu estava comentando, assim, né? Eu acho complicado, às vezes, passar um monte de programas assim para professores que parece que a gente está dizendo para eles, vocês têm que aprender a editar a imagem. Não é isso, né? Na verdade, pedir isso seria demais, assim. Não é a função do professor ter que aprender tudo isso, né? Mas, às vezes, tem aquele professor que quer fazer um canal no YouTube, né? Tem um colega no IFSUL, na pós de Linguagens e Tecnologias, que
ele é um professor de matemática e põe as aulas dele no YouTube. E ele usa todos os recursos, assim, faz a capa do canal, usa recursos, assim, fica bem legal, né? E os alunos dele, em vez de pedir aula de reforço, vão lá e assistem as aulas que ele deixou disponibilizado, né? É só para vocês verem que é possível, assim, fazer outros tipos de aula, né? Utilizar os recursos tecnológicos. E esses programas aqui não são pesados, tá? O GIMP, ele roda num computador modesto, assim. Eu estou no i3 e está tranquilo. Já o Photoshop é umas 4 vezes mais pesado que ele, para vocês terem uma ideia. O GIMP, se eu não me engano, ele tem 20 megas de download e o Photoshop é uns 200, 300 megas para cima, o peso do arquivo, né? Mas ele tem praticamente todos os recursos e tem coisas até que tem aqui que o Photoshop não tem. Esse aqui talvez vocês tenham visto, né? Recursos para slides do Google Apresentações. Vocês já tiveram aula de usar o Google Apresentações? Os slides, seria o PowerPoint, entre aspas, do Google? Já. Aham. Já tive. Aqui, quando a gente vai aqui nos templates, tem os estilos para a gente escolher, né, de slide aqui. Até esqueci onde que fica aí. As pro podem me ajudar. Tema, né? Aqui no tema. Ele tem alguns aqui que vêm por padrão, né? Mas são tão poucos que às vezes a gente vê as aulas sempre repetir assim, os mesmos temas, né? Porque ele tem aqui uns 10, 15 no máximo. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Existem alguns sites que disponibilizam templates, como esse aqui que eu estou usando para essa oficina. Ó. Tá? Eu não criei ele do zero, assim. Tá? Até poderia ter feito no GIMP lá, isso aqui, mas requer um tempo, né? O que eu fiz? Eu baixei esse template pronto, só editei os textos, as imagens, tá? Coloquei as imagens que eu vou usar, baixei na internet os desenhos dos ícones, mas o template em si eu baixei num desses sites aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem o slidesgo.com e o slidescarnival.com, que eles oferecem templates gratuitos para o Google Apresentações. Vocês já viram algum desses sites? Eu vou abrir um aqui para vocês. Slidesgo, vamos procurar lá. Ó, modelos gratuitos para Google Slides. Dá para fazer apresentações muito bonitas. O pessoal às vezes prefere usar o Canva, porque o Canva tem mais fundos, é diferente, fica mais bonito. Mas, na verdade, aqui pelo Google Apresentações dá para fazer coisas até mais bonitas que no Canva, tá? É só achar os recursos. Então, por exemplo, aqui nesses slides Go, ó, tem vários templates diferentes, um mais legal que o outro, infográficos, tudo que tem no Canva, assim, dá para fazer com ele também. Não tudo, mas em questão de apresentação, ó. Por exemplo, eu quero esse aqui, gostei, tá? Vou baixar. Ele já tem aqui um botão direto, ó, usar o tema, se eu quiser usar no PowerPoint, por exemplo, tá? Ou no LibreOffice, que é o software livre, ou no Google Slides lá. Ele vai abrir automaticamente um arquivo novo, aqui uma cópia, com aquele slide que eu escolhi ali. Tá? Minha internet está um pouquinho lenta aqui. Mas aqui, ó, ele criou um slide, tá? Com o tema Space Vacation, né? Férias espaciais, que eu escolhi lá. Ele está baixando ainda, às vezes tem uns que são mais pesadinhos. E claro, daí eu vou alterar aquele título, se eu quiser trocar aquela imagem ali do foguete, sei lá,
eles são bem personalizáveis, né? Dá para fazer apresentações tão ou mais bonitas que dá para fazer no Canva, tá? O problema do Canva é que ele é gratuito até certo ponto, né? Alguns recursos são gratuitos, mas quando tu quer usar imagens mais legais, assim, templates mais elaborados, aí tem que ter um preço lá, né, para desbloquear. E já as ferramentas do Google, não, elas são completamente gratuitas, tá? Essa é a vantagem. Não estou dizendo que não é para usar o Canva. O Canva é bem legal, dá para fazer coisas bem legais, mas só para ver que às vezes tem recursos que aqui dá para fazer o mesmo. Ó, vou botar meu título. Tá? Olha, já dá alguns modelos de slides que eu posso utilizar, uma lista, enfim. Aqui um de cronograma. Não preciso usar tudo isso, mas eu posso escolher aqueles slides que eu acho legal e editar eles para a finalidade que eu quero. Tá? Tem gráficos já pré-elaborados, assim, várias temáticas, nessa que eu peguei um modelo mais espacial, assim. Enfim, né, a gente pode escolher quais dessas lâminas aqui vai servir melhor para o minha apresentação, né, dependendo do que é, minha aula e tal. Ele tem umas possibilidades de ícones também bem legais que eu posso utilizar aqui, ó. Oi, pode falar. Pablo, eu só ia te pedir porque o pessoal disse se tu tem como disponibilizar os links no final, talvez disponibilizar a tua apresentação, que aí as pessoas têm acesso a todos esses links, pode ser? Sim, até comentei antes, eu vou disponibilizar, tá? Esses slides. Depois vocês podem ir com calma em cada um desses links aqui, baixar, tá? É que se eu for parar para entrar em cada um deles e mostrar onde baixa, você vai ficar numa aula só mostrando as páginas, né? Enfim, então aqui o que a gente viu, um pouquinho, dois sites de imagens, os slides de templates, temas para Google Apresentações, tá? Atualmente eu já nem uso mais o PowerPoint. Na verdade, o PowerPoint eu não uso mais porque é do Windows, né? Eu uso o LibreOffice. Mas atualmente eu estou usando bastante o Google Apresentações pela questão da gente poder compartilhar com outras pessoas, fazer ao mesmo tempo, assim, né? Aquela questão de trabalho em grupo, cada um edita um slide, cada um edita junto, enfim, isso é muito legal, tá? E aqui a gente vê que existe alguns sites que fornecem gratuitamente recursos para a gente expandir os recursos dele. Tá? Bom, eu estou chegando mais ou menos no final aqui e eu gostaria de, antes de ir para os finalmente, abrir assim para as dúvidas que vocês queiram fazer, tá? Já vou para essa daqui, ó, que me perguntaram, para disponibilizar esses slides. Então, eu tenho aqui um QR Code que vai abrir aqui essa apresentação, tá? É só colocar a câmera do celular aqui, ele vai abrir o link, ou vai lá, se está no computador, pode colocar aquele endereço ali, ó, abre.ai/jeg10encontro. Eu coloquei esse título aí para ficar fácil de localizar. Tá? Enquanto isso, fique à vontade de ir perguntando. A Mônica tem uma dúvida quanto à utilização do OBS no Meet. Aham. Se você poderia mostrar, ela colocou isso no chat. Você mostra como usar o OBS no Meet? Eu fiquei com dúvida. Tá. Então, o OBS ele é utilizado, por exemplo, quando eu quero fazer uma live no Meet, projetar ela no YouTube. Tá? Por exemplo, aqui está acontecendo uma live, né? Uma live não, é uma videoconferência, isso? Onde nós estamos conversando, certo?
Vocês já viram alguns eventos no YouTube, assim, que é uma videoconferência pública? Professores falando, assim? Sim. Então, como é que eles fazem para colocar essa videoconferência aqui lá no YouTube? É mais ou menos isso que ela queria saber? Mas eu posso explicar, tá? Eu vou pedir para a Então, Mônica, se ela está por aí, para ela fazer diretamente a pergunta. Vamos ver tá, se ela. enquanto ela vai escrevendo ali, eu vou explicando para vocês. Digamos que eu chamei um convidado lá de São Paulo, que nem esses dias eu fiz uma live para a escola Volmar Salton, não sei se vocês assistiram, com o professor José Moran, na segunda-feira. A escola Volmar Salton trouxe para Passo Fundo o José Moran, lá da USP, falar das tecnologias. Claro que não trouxe presencialmente, trouxe pela live, né? E ele topou. E aí eu fiz a parte técnica, né? Eu fiz no StreamYard aquela lá, mas dá para se fazer aqui pelo Meet, quando é uma videoconferência com mais pessoas, assim. Então, aqui a gente está com o Meet aberto e eu quero passar isso daqui ao vivo para o YouTube lá. Então, eu posso fazer isso pelo OBS Studio. Aqui no OBS Studio, eu só vou criar uma cena nova aqui para tirar essa que eu estou usando. Tá? Aqui, quando a gente instala o OBS Studio, ele vem assim em branco, tá? Tá tudo preto aqui. Sem nada. Aí, ele tem a opção aqui de adicionar conteúdo, tá? O conteúdo eu escolho aqui entre vários. Entre eles, tem a captura de uma janela. Tem a captura da tela inteira, tem a captura da imagem da câmera, que é esse que eu estou fazendo, por exemplo, para colocar eu aqui num cantinho, tá? Ó, a captura da câmera. Mas nesse caso não é isso que eu vou fazer, eu quero capturar a janela que está acontecendo na videoconferência. Então eu vou aqui em captura de janela, vou botar um nome aqui, vou botar Meet, qualquer nome, só para mim saber. Ele me dá, aqui está a minha tela inteira, mas não é, eu quero a janela que está o Meet aberto. Deixa eu procurar, olha quanta coisa aberta no computador. Aqui, o Meet. Olha lá. Ele tem uma opção aqui que é bom sempre marcar, que é trocar vermelho com azul. Vocês estão vendo que as pessoas estão aparecendo azul ali? Ele é uma questão de imagem, sabe? Mas ele tem aqui um botão que corrige isso, que é trocar vermelho com azul. Ó, corrigiu. Se eu quero que o mouse fique aparecendo na tela, eu deixo capturar cursor. Mas eu não quero que o meu mouse fique aparecendo na hora da live lá, passando por cima das pessoas. Então eu vou desabilitar aqui. Tá? Ó. Ok. Ele está aqui na tela de apresentação, o Meet, tá? Eu posso até mexer no tamanho da janela se eu quiser esconder aqui alguma coisa. Eu posso colocar uma moldura aqui ao redor. Deixa eu ver se eu tenho alguma moldura salva que eu tenha feito em um dia aqui. As molduras a gente pode fazer no GIMP, aquele programa de edição de imagens. Tá? Eu vou pegar uma moldura aqui que eu fiz para alguém. Tá? Deixa eu ver. Só para mostrar para vocês. Quem sabe a do GPID. Vamos ver se está aqui. Só para mostrar, tá? Esse é do evento dos webinar do GPID. Eu fiz no GIMP lá. Tá? Eu coloquei como uma moldura. Vocês já viram alguns vídeos com moldura, né? Vou tirar aqui porque não é evento do GPID. Mas, enfim, assim eu posso colocar uma moldura ali, que eu fiz no GIMP lá. Tá? Mas como que eu faço agora para transmitir essa live aqui lá para o YouTube? Bom, primeiro eu tenho que ir lá no YouTube.
nas opções de transmissão, tá? Tem que ter um canal do YouTube, tá? Aqui é para quem tem algum canal criado já. Eu vou dar um título, vou colocar aqui teste de transmissão. É uma transmissão pública, é só para quem tem o link. Se é pública, eu vou em público. Se é só para quem tem o link assistir, vou aqui em não listada. Tá? Se é uma apresentação só para mim ver, para ficar escondida no YouTube, lá eu ponho em particular. Mas eu vou colocar não listado, que é para quem tem o link acessar. Tá? Só para nós. Eu posso escolher uma miniatura aqui que vai ser a capa da apresentação. Vou deixar a padrão aqui. É um conteúdo para crianças? Não. E aqui já começou a live lá na minha... Eu não tenho um canal, digamos assim, mas na minha conta do YouTube lá, tá? Então aqui nas opções ele dá a chave de transmissão. Ó. Essa chave de transmissão que o YouTube dá, eu vou copiar ela, e é essa que eu vou levar lá no OBS Studio. Lá no OBS Studio. Lá nas configurações, transmissão, eu vou colocar essa chave aqui, ó. Eu vou colar ela aqui. Viu? Eu peguei a chave lá da transmissão que eu acabei de criar e colei aqui, dentro das configurações de transmissão. Tá? Vou dar um aplicar. Agora, quando eu clicar em iniciar transmissão, ele vai começar a transmitir lá no YouTube. Ó, iniciar transmissão. Deixa eu ir lá só para conferir. Vai aparecer aqui, ó, ao vivo. Tá? Ó, tá ao vivo. Eu vou passar o link para vocês dar uma olhada. Ó. Compartilhar. Deixa eu achar aqui. É compartilhar. Peguei o link. E eu vou mostrar para vocês acessar agora esse link da transmissão. Eu vou botar aqui no chat, aqui, tá? Onde é que tá aqui? Ó. Acessem esse link no chat e me digam se ele está transmitindo ao vivo lá no YouTube. Ele está transmitindo na minha conta do Gmail, ok? Alguém acessa lá e me diz se está transmitindo. A Valéria escreveu, tá? Sim. Então, só para avisar, vocês estão ao vivo. Tá? Estão ao vivo naquele link lá. Ao vivo e a cores. Tá? Não é um link, não está no modo público, tá? Tá só para nós aqui que temos o link da sala. Depois eu vou apagar lá. Não se preocupem, tá? Depois eu apago lá. Então vocês estão aparecendo lá na live. Alguém conversa aí alguma coisa. Alguma dúvida? Perguntem aí. Eu esqueci de ativar o microfone aqui também, ó, no OBS Studio, para quando eu quero captar áudio. Uma vez eu estava fazendo uma apresentação para o curso da psicologia da UPF, uma live na parte técnica, e esqueci aqui o microfone ligado. Né? E aí o que aconteceu? Acho que a minha mãe me chamou lá fora da janela, assim, e apareceu a voz dela no meio da live lá com 100 pessoas. Tem que cuidar isso aí, às vezes, questões técnicas. Né? Ou estava ruim a internet, eu falei para ela, mãe, desliga o filme aí um pouquinho, porque tu tá
Estou precisando para fazer uma transmissão para 100 pessoas. E saiu assim na voz. Esqueci de desativar o microfone aqui. Então, claro, tem muitos recursos que tem que aprender a utilizar aqui no OBS, mas ele é uma ferramenta muito poderosa, tá, para transmissão. Eu posso colocar eu aqui na tela, vamos dizer assim, capturar vídeo, onde é que está? Dispositivo de captura de vídeo. Vou escrever câmera, só para mim saber. Já está em uso. Câmera 2. Opa! Escolhi minha webcam aqui. Isso vai aparecer no YouTube lá, ok? Eu posso colocar um texto aqui, ó. Texto. Nesse texto, eu vou escrever live da turma, um título. E lá no YouTube vai aparecer esse texto em cima da live lá, tá? Quero dar um título assim. Então, essa é a forma mais simples de se fazer uma live assim ao vivo, ok? Com quem a gente quiser chamar no Meet ali para conversar. Alguma dúvida? Deu para entender um pouquinho? Meio complicado, né? Não é fácil, reconheço que não é simples. É bom ter uma assessoria técnica, o pessoal da área de informática da escola, quando é possível, né? Para ajudar a fazer. Vamos aguardar, ver se o pessoal tem alguma dúvida ainda, mas todo mundo colocou aqui no chat que gostou bastante, que compreendeu direitinho. Eu estava preocupado, vou levar um programa avançado, assim, eu estava preocupado que fosse ficar falando com a parede, assim, com a câmera, mas tranquilo. Pelo menos se deu para ter uma noção de como acontece a coisa. O dia que vocês verem alguém na parte técnica, vocês vão entender o que ele vai estar fazendo, pelo menos. Um detalhe, tá? Que isso que a gente está falando aqui, ele vai levar em torno de 30 segundos a 1 minuto para chegar lá ao vivo no YouTube. Nenhuma live é em tempo real, ok? Instantânea, assim. Ele tem um atraso na transmissão que tem a ver com a capacidade de banda da internet, né? Que tem um certo limite, assim. Então, em tempo real é muito difícil. Não sei se vocês já viram algum jogo de futebol, assim, que o vizinho lá do lado grita gol, e ali o cara chuta a bola e faz o gol. E tu, poxa, como é que ele sabia? Então, não é que às vezes ele está usando um receptor analógico que é mais rápido que a TV digital, que tem um atraso de uns 5 segundos. Né? E a gente que se está usando a digital ou da internet vai receber a imagem do jogo dali uns 10 segundos depois, né? Aí se é num dia de pênalti, o cara chuta a bola lá e quando ele está chutando, o vizinho já gritou gol. Isso acontece no YouTube também, o que a gente está conversando aqui, as perguntas que eles colocam lá, vai ter um atraso de cerca de 1 minuto para a pessoa postar lá, a gente ver, responder e ela receber, tá? Não é bem em tempo real, assim. Ótimo, maravilhoso. Eu acho que deu para ter contato com diferentes ferramentas e como tu disse, tu trouxe algumas um pouco mais complexas, mas tu trouxe também algumas mais fáceis, né, de utilizar e tenho certeza que a gente vai estar explorando essas ferramentas. O OBS eu instalei para mim aprender a usar, porque eu vi que todo mundo falava desse OBS e eu nunca tinha tido contato, então também comecei a mexer há pouco. Do OBS... desculpa te interromper. Não, pode falar. No OBS Studio, tem um vídeo lá no YouTube que eu recomendo para vocês, que é do professor Adriano Teixeira, tá? Eu só não lembro bem o nome, mas eu vou colocar aqui, ó. Adriano Teixeira OBS. Eu já vou passar o link para vocês. Isso, ótimo.
E, pessoal, o nosso encontro de hoje vai ficar gravado lá no YouTube do GG Passo Fundo, tá? A gente vai disponibilizar a gravação lá. Olha aqui, ó, tutorial, tudo sobre o uso do OBS Studio, tá? É meu orientador lá do mestrado. Eu comecei aprendendo com esse vídeo. Depois eu fui explorando outros recursos mais avançados, tá? Mas eu recomendo para começar, se vocês quiserem aprender, bem legal, bem didático ali, ensina de uma forma bem legal. Eu vou colar para vocês aí no chat, tá? O link desse vídeo. Podem clicar lá, tá? Depois, quem quiserem assistir, vai ensinar ali bem. O professor falando do OBS Studio, assim, mais detalhadamente, tá? Eu queria fazer um último convite para vocês, quem quiser. Na semana que vem, vai ter um evento organizado pela UPF, que é o Linux Day 2020, tá? Nesse Linux Day, a gente vai apresentar vários programas, assim, software livre, inclusive esses que eu trouxe para vocês, alguns deles. Eu vou dar uma oficina no dia 29, que é o sábado de manhã, de OBS Studio e Kdenlive, tá? Então, ali nessa oficina, a gente vai fazer exercícios práticos, vai ter a manhã inteira, assim, para aprender cada um deles. Isso que eu apresentei para vocês, a gente vai ver com maiores detalhes. Eu vou explorar todas as ferramentas possíveis ali do OBS e do Kdenlive. Tem oficinas também de design gráfico com um amigo meu lá de Uberaba. Ele vai falar sobre o Inkscape, que é um programa de edição vetorial. Vai ter oficinas sobre programação, assim, com Linux, enfim, tá? Não precisa ter Linux para participar. Esses programas, eles podem rodar no Windows também, assim. Alguns deles, pelo menos, das oficinas. Esse site, ele vai ser lançado essa semana ainda, assim, toda a programação, mas lá no site já tem alguma coisa lá, tá? Mas eu acredito que até amanhã já esteja a programação completa. Então, quem quiser participar, é gratuito e aberto à comunidade, tem esse link aí, tá? E o link da apresentação de hoje, aqui está o meu e-mail, caso alguém quiser entrar em contato. E aqui o link da apresentação de hoje, que tem daí todos os slides, todas as ferramentas que a gente viu hoje, ok? Vou fechar aqui a apresentação. Baguncei bastante a minha tela aqui. Aí. Eu acho que era isso no tempo de hoje que deu. Espero não ter sido muito maçante, nem muita informação, tá? Mas a gente viu em síntese assim, várias ferramentas para incrementar o audiovisual das aulas, certo? Perfeito, Pablo. A gente te agradece muito por ter trazido todos esses programas e todas essas informações. Tenho certeza que foi muito bom para todo mundo que esteve aqui, quem vai assistir também, né? E acompanhem a nossa próxima formação, vai ser sobre realidade aumentada, com a professora Alderlânia, do GG Lavras de Mangabeira, se eu não me engano é isso. E ela também é maravilhosa. E aí, semana que vem, a gente vai ter esse encontro com ela. As inscrições, tudo isso a gente vai colocar nas redes sociais, tá? Então, nos acompanhem também. Obrigada pela presença de vocês também, tá bom, pessoal? Obrigado. Estamos aí. Um abraço. Até mais. Agora eu lembrei que eu tenho que pausar minha transmissão lá do OBS Studio, da live. Tá rodando lá, né? Vou interromper lá. Eu vou apagar aquela live lá, não se preocupem, foi só um teste, tá? Um abraço a todos, até a próxima. Abraço.